pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Papo Links, que a gente carinhosamente chama de Papo de Posto, dando continuidade aí às discussões que a gente começou no evento lá no dia 22 de setembro, há um mês e uma semana atrás já. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o Carlos Bispo. Carlos Bispo, ele é fundador da SPG, seu posto de gasolina. E ele orienta aí os empresários desse mercado, tanto quem está começando nesse segmento, quanto quem já está buscando uma estratégia de crescimento ou até já chegou no patamar desejável, né? O foco dele é falar sobre uma série de aspectos, mas o que a gente vai explorar aqui hoje é gestão financeira. E por que a gente escolheu esse tema e o Carlos para participar aqui com a gente? A gente percebe que existe um gap ainda no nosso mercado relacionado ao conhecimento financeiro, né? A maioria dos revendedores, e vocês que estão nos assistindo, claro que provavelmente até quem entrou aqui já tem um nível de maturidade um pouco maior sobre o assunto, mas a gente vê ainda que é um padrão, muitos revendedores terem dificuldades para entender os conceitos de questões como DRE, balanço contábil, demonstrativo de fluxo de caixa, tem uma dificuldade para entender o conceito, para poder fazer as apurações devidas e usar isso a seu favor. Então, por isso que eu convidei aqui o Carlos Bispo, que vai ficar com a gente na próxima hora, para a gente debater esse assunto que afeta a vida de todo mundo. Mais do que nunca, a gente viu nessa crise, a crise afetou todo mundo, né, Carlos? Mas aquele que estava melhor preparado em termos de fluxo de caixa, e fluxo de caixa é diferente de lucro. Tem empresa que tem lucro, mas não tem caixa, e vice-versa, eu acho que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quem estava preparado com fluxo de caixa, a crise se transformou numa oportunidade incrível. E a gente viu redes aí com oportunidade de expandir com custo de aquisição muito baixo de novas unidades, né? Então, esse tema pode transformar a gestão do seu negócio. Carlos, bem-vindo, obrigado por participar do Papo de Posto. Eu queria que você começasse se apresentando e explicando como você chegou no que você faz hoje. Você tem uma experiência aí de vida super curiosa e você explica, você dá aula com conhecimento prático, né? Exatamente. Bom, primeiramente, Samuel, muito honrado de estar aqui, agradeço pelo convite, agradeço pela essa jornada que foi, né, o Papo Links, desde o evento também, que ocorreu anteriormente, onde nós participamos, divulgamos, porque sempre, eu costumo dizer o seguinte, que sempre que existe conteúdo de valor que vai ajudar de alguma maneira o revendedor, né, eu sempre estou apoiando. Mas, enfim, fazendo aqui o meu agradecimento, falando um pouco sobre mim, eu sou um ex-revendedor, há 12 anos estou no segmento, comecei lá como calça branca, tendo o meu primeiro posto, como é o sonho de todo brasileiro, né, que busca empreender, ele sempre tem um sonho de ser dono de posto. Isso não foi diferente comigo, não sei se eu sou suspeito em dizer ou se é muito particular, mas foi isso que eu percebi, porque o combustível, né, posto de gasolina, até se dá a origem do meu canal que foi fundado com esse nome, se dá lá ainda quando você é um pouco mais novo, onde você vai lá, abastece, onde você sente aquele cheiro da gasolina, onde você vê vendas, né? Então, quando você está crescendo de adolescente, jovem, já está entrando no mercado de trabalho, acho que a primeira opção que você busca ter é ser um empresário de compra e venda, né? De vender coisas. E aí veio, então, esse grande sonho de posto de gasolina, não sendo possível logo na minha formação, porque o revendedor que está aqui hoje sabe que trilhar o caminho para ser um revendedor, um empresário da revenda, como eu gosto de falar, não é um caminho simples. Alguns têm a oportunidade, talvez, de ser uma sucessão, né, de já estar aí numa nova geração, mas para quem vem de fora, para quem é de outro segmento, muitas vezes acaba entrando sem aquela experiência, né, sem aquele legado que foi preparado para ele. E eu fui uma dessas pessoas que batalhei para correr atrás do sonho, fui empreendedor em outro segmento para ser a grande ponte para eu chegar no posto. Então, comecei a minha vida na revenda como calça branca, fiquei por 6 anos e depois eu continuei ajudando aí outros revendedores.
Não sabia que estaria, por exemplo, hoje aqui, batendo esse papo com você, com uma grande empresa ao qual você aí representa, ou grandes redes e empresas e postos que também têm a oportunidade de estar no ecossistema de vocês e, por sua vez, estou tendo aqui a oportunidade de falar. E, por sua vez, lá quando eu comecei, era só um desabafo de revendedor, comecei a criar meus conteúdos, até que outras pessoas também foram me perguntando, conta um pouco mais, e eu já estava nesse ambiente de ajudar outros revendedores, no trabalho de valuation, no trabalho de estudo de viabilidade e novos negócios, porque lá no corporativo, né, se eu for voltar ainda muito mais a minha história, eu trabalhava em M&A, que é a área de fusões e aquisições, então essa área de desenvolvimento de novos negócios, a parte de viabilidade, né, econômica de projetos e de empresas, isso continuou comigo e continua até hoje. Então, estou até hoje aqui, criei esse canal e ajudo revendedores a gerar mais lucratividade e tentar ter uma vida mais tranquila aí no segmento que sabemos que não é fácil. Vivemos de centavos, então é por isso que estou aqui. Novamente, agradeço aí, Samuel, essa parceria e me coloco à disposição para poder tirar as dúvidas que vocês precisarem aí, tentar compartilhar um pouco mais de conteúdo. Tá bom, eu vejo, inclusive, que no seu Instagram você responde muita pergunta, né? Então, se alguém também tiver alguma pergunta aqui, vai mandando, eu vou passando para você, para a gente bater um papo aqui bem descontraído. Bom, foi o tema, você já puxou aí para o tema da nossa conversa. Cada centavo importa. Eu não conheço nenhum outro segmento que é mais do que centavo. E tem 3 zeros depois da casa. Vou te perguntar, vou fazer uma pergunta que não está no script. Por que tem 3 zeros depois da casa no combustível? Olha só, esses 3 zeros depois da casa, você vai ouvir vários pontos aí. O primeiro, que é simplesmente para você poder amenizar ali a visualização, né, mais a questão psicológica no comportamento do consumidor, e outros para dar a questão do revendedor na hora da sua precificação, ou quem está do outro lado também como consumidor, ele conseguir, de certa forma, ter o preço ali mais justo possível. Tá legal? Eu não vejo outra finalidade de quando foi estipulado isso, que é até obrigatório ter, né? Eu sou da época ainda que tinha os 2 dígitos, então isso foi algo que realmente não sei por quê, mas aí um pouquinho de cada vira um pocão, né? Como eu costumo dizer. Então isso daí faz uma diferença. Eu tenho a vontade, inclusive, de abastecer 1 litro e pedir troco. E aí não sei o que vai acontecer, né? Exatamente isso. Mas é a questão psicológica, né? Você vai ver, assim, pelo menos eu praticava, eu aprendi no começo que era assim, ao invés de colocar R$5, um exemplo, vamos colocar R$4,99, né? Então, isso não faz você atingir... Isso é uma potência maior, né? Legal. Mas, bom, por que gestão financeira, Carlos? O que você considera que é o beabá das finanças? E até para a gente ir num nível de escalonamento maior aqui em termos de complexidade de gestão, vamos imaginar um posto simples, um posto com operação simplificada de cidade. O que é o básico? O que eu vejo, né? Tem muitos desses postos que o dono... A função dele é ser dono de posto, passar uma vez por dia para pegar o dinheiro e pagar funcionário. É isso mesmo? É isso sim, tá? Até parece que eu contei a história para você e para quem está nos vendo aqui, isso não está no script também, tá legal? Mas isso eu conto muito nos meus conteúdos, até para poder compartilhar com o revendedor que está lá tendo uma determinada dor quando é gestão financeira. Mas eu pensava dessa maneira, eu pensava exatamente que, no meu caso, eu não era um empresário da revenda, eu estava atendendo um sonho de ser dono de posto, que por sua vez era mais um investidor. E que minha principal função era passar no posto para contar dinheiro ou conferir sangrias, né, como todo revendedor sabe, comprar combustível, pagar, fazer aquela última entrevista de contratação, e nem na demissão eu participava. Então, assim, era mais para recolher o dinheiro, ver quanto tem, depositar no banco, precisa, não precisa, e não é bem assim. Até eu conto em nos trechos aí dessa minha jornada, que demorou um pouco para eu aprender, porque
Quando eu descobri que você tinha que fazer gestão mesmo e de centavos e entender de mercado, as coisas para mim começou a mudar, né? Para mim. E eu tento passar essa esperança para outros revendedores. Eu costumo dizer que eu errei muito para poder fazer com que o revendedor que está ali passando pelo que eu já passei, pequeno revendedor ou médio revendedor, que não tem uma estrutura tão, de certa forma, consolidada, possa diminuir, né, esse espaço. Eu não digo atalhos, não gosto muito de dizer atalhos, porque atalho dá uma sensação de você estar pulando algum tipo de etapa, né? Mas simplesmente você não precisa passar por algo que talvez aí eu possa te ajudar a pular, né? Pular isso daí, cortar um caminho. Mas, praticamente, o que eu recomendo aqui para o pequeno e médio revendedor é sempre ter a clareza, tá? A clareza de saber do tamanho do negócio que tem, a clareza de saber que, como eu já disse, né, que é o objeto do nosso bate-papo, que é cuidar de cada centavo, destinar cada centavo, né? Você comprar bem faz parte de você cuidar da gestão financeira. Você precificar bem faz parte da sua gestão financeira. Você, de certa forma, vender bem também. E tem muitos outros aspectos que, dentro da área do posto, em todas as áreas, tem um impacto que vai terminar nas finanças. Por exemplo, se eu investir em marketing, vou investir em marketing, ele pode ser um gargalo, como pode ser uma alavancagem das minhas vendas. Eu vou ter um retorno financeiro, né? Um investimento, uma expansão, é algo que eu preciso ter muito bem estruturado. E, principalmente, que eu sempre digo, cuidar do capital de giro. Capital de giro, eu faço uma analogia igual a um cilindro de mergulhador. Se você estiver lá mergulhando e faltar oxigênio naquele cilindro, você vai ter uma dificuldade muito grande, vai passar por um apuro. E na pele, né, que é o skin the game, como a gente costuma dizer, que é viver na pele, você viver sem capital de giro é daquele sonho que eu falei para você de ser dono de posto, passa a ser até um pesadelo. Então, cuida bem do capital de giro. Você tem que respeitar o porte que você tem. É pequeno, mas pensa como grande, tá? Qualquer empresa hoje, rede, que se tornou gigante no mercado, como a gente costuma dizer, ela um dia começou pequeno, mas já com a visão de se preparar financeiramente para essa trilha. Você deu uma dica interessante aí, então, prática já, né? Acho que a principal preocupação para um posto de pequeno porte é capital de giro. E aí, e quando a gente fala de capital de giro neste mercado, né, dado todas as variações que a gente percebe no preço de combustível, é um dinheiro perigoso, né? Ele pode valer muito ou ele pode valer pouco. Sim. Como que o revendedor pode trabalhar para entender melhor essa previsibilidade de necessidade de capital de giro? Eu vou simplificar em uma frase que eu costumo dizer, tá? Nós passamos agora, mas antes de falar essa frase, eu vou voltar um pouquinho, até como mencionamos aí a questão de pandemia. Nós estamos ainda, né, diante de uma pandemia oficialmente, e no começo isso daí foi um boom, né, para todo mundo, né, sanitariamente falando, questão de vidas, questão também dos negócios. E, por sua vez, naquele período, haja visto a questão da volatilidade do dólar e também a falta de consumo, o combustível, pelo menos para nós aqui, teve uma queda absurda, em outras localidades também. E aí foi um momento em que eu disse o seguinte, olha, a tendência sempre de você como revendedor é pensar em alta, de repente vem uma baixa. Só que veio uma baixa naquele período em que eu fiquei muito mais preocupado do que se viesse alta. Por quê? Eu até comentei logo no início da pandemia, fiz algumas lives, apresentei alguns conteúdos, porque no período da pandemia inicial, quando caiu o preço do combustível, isso te dá uma falsa sensação de sobra de caixa. Por quê? Aquilo que você para repor era R$ 4,50, por exemplo, você estava repondo por 4. Então, você tinha nessa reposição uma sobra de caixa de 50. Só que aí eu falava assim, cuidado, caixa é rei. Guarde todo o recurso necessário, porque numa retomada da normalidade, que a gente não sabe quando vai ser, você vai precisar desse valor de caixa. Ou até mesmo, se for uma situação que consistir em muitos meses ou até ano, você vai precisar de caixa, porque se cair muito seu volume, por sua vez, você não vai fazer nem o necessário para chegar a atingir o capital de giro.
E quando você tem prejuízo, muitas vezes, ou quando você não atinge o capital de giro, o capital necessário para poder remunerar, pagar e fazer a atividade da empresa, sai da onde? Sai do seu próprio capital de giro. Então, por sua vez, na retomada, quando o preço sobe, você vai estar sem fôlego e o que você vai precisar? De mais capital de giro. Então, por que eu contei tudo isso? Porque foi uma grande experiência. Tá? Quem antes da crise já passava por dificuldade, no momento da crise potencializou essa dificuldade. Porque sempre tem um recurso, perde um cliente aqui, ganha ali, faz algum tipo de operação, usa recursos de bancos e assim por diante. Mas, nesse momento da crise, o revendedor ele ficou de mão atada, sem saber o que fazer. Então, a minha recomendação que era antes e continua sendo para efeito de capital de giro, que a frase é: compre no maior prazo possível de pagamento e venda no menor prazo possível para poder receber. Tem aquela máxima das finanças que dinheiro, quanto mais rápido na sua mão, ele não fica exposto, né? Exposto ao risco do cliente, ao risco do mercado, que possa impactar o seu recebimento. Então, a minha dica sempre é isso. Pense que caixa é rei, sempre tenha caixa. Quando você deu um exemplo aí com palavras mais palatáveis, né, de comprar com o maior prazo possível, postergando o pagamento, e vender no menor prazo possível. Tem um tema que às vezes pode soar um pouco sofisticado demais, mas eu acho que é importante o revendedor ter na cabeça. Às vezes não exatamente com essa palavra, que é custo de capital. O dinheiro tem valor no tempo. Sim. No mercado de combustível, muito mais pela questão também da variação do combustível. Isso. Mas mesmo o combustível, você compra ele a 3 hoje, e daqui a um mês ele ainda esteja a 3, R$3 hoje, daqui a um mês, é diferente por conta do custo de capital, que tem a ver com a sua capacidade de se capitalizar. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, porque eu vejo muito revendedor bom para negociar o dia a dia, a compra e a venda, mas muitas vezes ele oferece fiado sem saber o custo daquilo, às vezes oferece até um desconto ou um preço fixo. Eu queria entender aí, no seu ponto de vista, algumas dicas que o revendedor pode ter para trabalhar melhor essa questão de custo de capital, que basicamente é uma maneira mais sofisticada de dizer o que você disse antes, né? Comprar com maior prazo e vender no menor prazo. Legal. E eu vou até um pouco mais além aí, porque é algo que eu tento, você fala de ser sofisticado, mas que eu tento trabalhar. O meu papel sempre foi, como eu vim do mercado de corporativo também, financeiro, então eu sempre achei muito difícil esse linguajar com outros vendedores. Então, qual que foi o meu papel? Foi converter tudo aquilo que o pessoal fala lá fora, de finanças, técnicas e mais difícil, e trago para o nosso termo. Então, eu vou além dessa questão do custo de capital. O custo de capital para o revendedor hoje é basicamente assim, para ele poder entender. Quanto custa esse dinheiro para você? Então, vamos dizer que chega uma empresa e fala assim: olha, Samuel, eu vou começar a consumir no seu posto, só que eu quero comprar 100 metros de combustível, 100 mil litros de determinado combustível. Primeira coisa que você vai olhar para ele e vai responder é nada. Você vai sorrir e vai ficar contente. Aí eu vou te perguntar: Samuel, você quer comprar, você quer vender para mim 100 mil litros? Você quer que eu seja um consumidor de 100 mil litros? Primeiro impacto que você vai dar, você é revendedor. Você precisa vender, o objeto da sua empresa é vender. Logo, você vai falar o quê? Claro que eu quero. Tá bom, mas eu quero que você, de certa forma, coloque um prazo de 30 dias para mim. Poxa, aí a conversa já não fica mais aquela alegria toda, porque eu vou ter que financiar. E quando eu falei ali de pagar no maior prazo possível e receber no menor, eu estou falando de ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É a diferença ali do meu prazo médio de estoque, prazo médio de pagamento, para o meu prazo médio de recebimento. Tá? Então, para deixar mais simples para o revendedor, o quanto tempo eu demoro para pagar e o quanto tempo eu demoro para receber. Essa diferença, que é esse gap, como você até mencionou no início, essa distância de dias, é os dias que você vai ter que financiar os seus clientes. Né? Então, esse é o custo de capital. Quanto custa eu financiar, por exemplo, um ciclo financeiro de 10 dias? Eu vou pegar lá quais são as vendas
diárias, o volume que eu faço diariamente, e vou multiplicar por 10, e aí precificar ao meu custo de aquisição. Então, isso basicamente é o quanto vai custar, é o custo do capital. E aí, outra possibilidade, eu quero atender o Samuel com 100 mil litros, e por sua vez, eu não tenho capital, Samuel, mas não vou contar isso para você. Mas eu sei que o banco tem uma linha de crédito disponível para eu poder fazer o quê? Uma tomada de capital para poder financiar a operação e poder te atender. Então, é isso que acontece. Muitas vezes o revendedor faz e acaba financiando o capital com terceiros, que é banco, e não coloca na conta. Ele pode entender como uma alavancagem, né? A alavancagem, no caso, é quando você faz uma tomada de dinheiro do banco, pega um capital do banco, sabendo que você vai investir, e o retorno desse investimento ele vai ser suficiente para poder devolver o valor principal, os juros, e ainda te remunerar, né? Então, isso faz parte. Se você falar para mim que estruturou essa operação para poder atender os 100 mil litros, você está correto. Você tem uma garantia de recebimento? Então, você vai pegar o custo de capital e vai ver o quanto vai retornar. Isso eu faço, por exemplo, com quem eu desenvolvo algum tipo de trabalho aí de acompanhamento. Então, esse custo de capital, se você não ter aquela composição de comprar bem, vender bem, e, por sua vez, não ter uma boa política de crédito para garantir o seu recebimento, tá? Esse custo de capital que você tem, ele pode ser inferior ao seu retorno. Mas se você não tiver tudo isso andando de mãos dadas, aí esse prazo vai consumir o seu capital e vai te deixar em apuros, sim. Então tem que tomar cuidado com o custo de capital. Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas sim de oportunidade. Chegou uma pergunta do Reinaldo, que está assistindo a gente, falando: Bispo, como sei se meu capital de giro é bom? Se ele está saudável? Tem um cálculo para isso? O cálculo... Tem sim, tem um cálculo. Obviamente que aqui eu não vou conseguir compartilhar, teria que estar no quadro, algo desse tipo. Até em alguns conteúdos eu menciono. Mas o que você vai saber, vou fazer uma regrinha prática e objetiva para quem está nos vendo aqui. É facinho. Você vai pegar tudo que tem liquidez no seu posto. E não sei se quem está aí entende um pouco sobre balanço patrimonial, mas existe de um lado ativo, do outro lado passivo. Então, vamos falar ativo circulante, passivo circulante. Ativo circulante são todos os bens e direitos que a sua empresa tem. E o passivo é, de certa forma, todas as obrigações, compromissos que você também tem exigibilidade. Então, vamos fechar o raciocínio nesse mini balanço no ativo circulante e passivo circulante. Ativo circulante é tudo que gera dinheiro, que te dá de direito ou já disponibiliza ali bens realizáveis. Então, vou te dar um passo a passo aí. Você vai pegar no lado esquerdo e vai somar caixa e bancos que você tem disponível hoje. Você vai somar ali os seus títulos ou contas a receber, o famoso prazo, cartões a receber, posição que você tem hoje para receber, se fosse liquidar a empresa, e por sua vez os estoques que você tem. Soma tudo isso, tá bom? Em um determinado período. Aí você vai para o outro lado do seu papel, da planilha, e vai colocar o passivo circulante ali. Você vai pegar os seus fornecedores que você tem a pagar, contas a pagar, o que tem de combustível a pagar, tá legal? Se você tem empréstimo a pagar e, por sua vez, se você definiu a sua retirada, né, um prolabore ou uma retirada como salário, também, porque você tem que se remunerar. Por isso. Aí você vai pegar essas duas somatórias. E aí você vai ter o seguinte resultado. Mês a mês, né? Isso, de bate pronto, para ele fazer lá na... ou tudo que você tem a receber. Você vai olhar mês a mês, né? Mas para ele, para quem nunca fez isso, vai ter que ter o ponto de choque, que é primeira vez. Então ele vai ter, ele quer saber aqui se ele está com problema ou não, né? E aí ele vai fazer o seguinte: somou tudo. Se o lado que eu falei das contas a pagar, tá, deram um somatório maior do que as contas a receber, estoques, dinheiro que você tem em banco, vamos falar assim no popular, significa que você pode ter um problema. Tá? O que pode te ajudar são os períodos de entrada e saída. Né? Um pode sair no dia de amanhã, só que você pode ter um recebimento. Então, isso vai ajudar, junto com o seu fluxo de caixa, a ver se não vai ter descasamento de caixa. Mas, em via de regra, é isso. O resultado que der, por exemplo, se o lado das contas, das obrigações a pagar, ele for maior do que o seu
ativos circulantes, seus bens e direitos, você vai ter uma necessidade de caixa. Se for o inverso, seu ativo circulante, como expliquei, suas contas a receber maior do que o passivo, você vai ter uma sobra de caixa. Isso vai te dar uma sensação de tranquilidade, mas obviamente que você tem que apurar isso, o casamento certinho para que tudo isso ocorra, pelo seu fluxo de caixa. Mas é assim, de bate-pronto você vai saber. E pode ter certeza, se o seu passivo ali, como eu falei, der maior, vai começar a acontecer, se já não está acontecendo, aquela situação de você estar cobrando o cliente toda hora para poder receber logo, para você ficar antecipando cartões, que é o que eu costumo dizer o seguinte, você começa a engasgar nos pagamentos. Você vai postergar prazo, você vai renegociar, você vai deixar de pagar impostos, acontece muito, muito. Então, assim, faça esse choque para você ter a clareza, como eu disse no início. Clareza é tudo. Tem um ponto importante, tem um ponto que o Cadu comentou, tem mais uma outra pergunta que a gente aborda mais para frente, falando sobre loja e troca de óleo. Mas o Cadu comentou no evento Conexão, Cadu, presidente do Minas Petro, né, e um empresário do segmento, ele falou o seguinte, olha, a hora que a crise começou não foi tão ruim, a minha preocupação é na retomada. E agora que você fez essa explicação, as coisas se encaixam perfeitamente. Por quê? Você teve ali um momento de folga de caixa, de aparente sobra de caixa. Por quê? O movimento caiu, você enxugou as despesas, pagou o que tinha que pagar e começou a comprar muito menos. Mas a hora que o negócio retomar, como você vai repor aquilo e voltar com força total, né? Que é o momento que a gente está começando a viver agora, né? Sim, então, é exatamente isso. Eu não tive a oportunidade na época de ver. Eu conheço o Cadu, por ser uma referência aí, uma pessoa, um revendedor e um empresário e também é um representante do segmento. E é exatamente isso, porque quando você falou bem, reduziu a questão de vendas, você também diminuiu o seu capital de giro. Outras empresas que consumiam de você também suspenderam o consumo. Então, tudo acabou te favorecendo. Só que é o seguinte, é o que eu mencionei anteriormente, caixa rei. A minha recomendação era você guardar todo o valor que for possível em caixa. E costumo dizer o seguinte, revendedor atento sobrevive. Revendedor desatento fica pelo caminho. E ainda falava, olha, fica ligado, porque esse caixa não é sobra, não é lucro, não é momento de você esbanjar. Né? Então, guarde isso daí que vai ser necessário, porque quando você começar a ter a retomada, que você começar a ter que injetar novamente o capital, você vai precisar de fôlego, de dinheiro e tudo mais. E vai vir tudo de uma vez. Né? E é exatamente isso. Como eu falei, a minha preocupação não era ali naquele momento, porque uma boa redução de despesas, você conseguiria fazer o seu caixa, fazer ali o arroz com feijão, como a gente costuma dizer no popular, e por sua vez se preparar para a retomada. Então, quem se preparou está voltando de uma maneira muito mais tranquila. Agora, tem muitos que ficou pelo caminho, tá? E digo mais, Samuel, essa não foi a primeira crise para revenda, né? Lá em 2018, naquele desabastecimento, já vieram muitos resquícios, vamos falar assim, de revendedores que vinham ali capengando, vamos falar, eu gosto de falar o português, claro, né? Já vinham ali com dificuldades. E, por sua vez, quando chegou na pandemia, não estavam preparados. E aí o reflexo veio total, aquilo que eu disse. Muitos já vinham ali com uma pequena luz, né, que estava tendo problemas. Aí a pandemia veio e colocou um refletor. Então, muitos ficaram pelo caminho por essa falta de liquidez, né? A insolvência veio, parei de vender, parei de comprar, parou de comprar, infelizmente, é uma bola de neve, né? Tem um problema estrutural e até da composição da receita e da margem no imposto, que eu quero abordar com uma outra pergunta que chegou. Só antes de passar para esse tema, eu queria explorar mais duas questões. A gente está falando de uma operação simplificada aí, né? Que embora os conceitos eles também se aplicam para alguém de grande porte. Mas quando a gente vai olhando sob essa mesma ótica do revendedor pequeno, que é o dono do posto, muitas vezes, que está fazendo, ou a família que está fazendo a gestão. Quando a gente vai para uma rede de porte grande, que já está mais estruturada, que tem uma área financeira
dentro de casa, onde você enxerga que estão os principais desafios? Vamos lá. Eu atendo algumas redes também e vejo que é o principal desafio. O primeiro deles é o quanto maior, né, já se diz, maior estrutura, maior exigência, melhor você tem que ser. As redes, ela tem também uma situação particular, que é a criação de um lastro muito grande. Lastro de capital de giro, lastro até daquele que fica no tanque ali, porque o tanque você não consegue. Às vezes você fala que tem ali 500, 600 litros no tanque, você não consegue explorar, porque ele fica abaixo ali da área que você poderia, pela gravidade, né, soltar o combustível. Então, existe um lastro. Então, são coisas assim mínimas que pode parecer, mas que fazem efeito e contribuem para esse lastro financeiro da rede ser muito alto. Então, tem que tomar muito cuidado com o lastro financeiro. Um outro desafio é você equilibrar as unidades, né? Eu faço, por exemplo, a reestruturação de resultados ou gestão por indicadores e resultados de redes, que muitas vezes tem uma falsa expectativa ali de lucratividade consolidada. Ah, legal, está dando lucro. E aí, muitas vezes, o dono da rede ou o empresário, o que ele faz? Ele fica confortável ali com aquele resultado geral. E aí eu sempre digo, nunca está tão ruim que não possa melhorar, como também, sendo que não esteja bom, que você pode melhorar mais ainda. Né? Então, eu sempre vejo um desafio de você analisar unidade a unidade, porque muitas vezes pode ter uma fuga de lucratividade numa das unidades ou numa determinada região. Se isso for conhecido e estrategicamente precisa estar daquele jeito por uma questão de posicionamento, por uma questão de rota, né, para facilitar, inclusive, os frotistas que, de repente, você atende e você quer ter essa marca consolidada e, por sua vez, a perda daquela unidade seja compensada estrategicamente por outras, está tudo bem. Um outro ponto também é a questão da estrutura, né? A estrutura corporativa de uma rede, é uma estrutura de colaboradores, né? Porque você precisa ter, de certa forma, um grau corporativo para poder, de certa forma, visualizar todo o andamento de cada unidade, né? Pensar em cada estratégia de uma unidade, porque um outro desafio que tem nas redes é ela tratar de uma forma muito igual. Não existe. Né? Eu sempre recomendo o seguinte, estratégias, capital de giro, o hábito, né, do consumidor ali, o perfil do consumidor, o posicionamento que você tem que ter é diferenciado. De repente, um produto que é muito bem visto na Bahia, que tem uma rentabilidade muito boa em termos de investir naquele produto, né, que vai te gerar uma lucratividade, seja inferior à Paraíba. Então, assim, você vai ter locais em que o perfil é diferenciado e o posicionamento de cada unidade é diferenciado. Então, acho que os grandes desafios são esses. E também, o grande desafio que eu vejo para grandes revendedores é, de fato, quando chega um período de crise. Porque, como eu disse, a alavancagem, muitas vezes, é muito grande. Né? O diferencial de uma rede, isso é muito comum, até para dar um grau de esperança aí, ou quem está nessa jornada, por exemplo, o revendedor ele vai montando um novo posto, e depois ele já monta mais 2, e isso exige a alavancagem financeira, que até eu mencionei. Né? Por quê? Ele vai crescendo, só que o capital próprio dele não é suficiente para poder bancar capital de giro de outras unidades. E, por sua vez, está começando a unidade, não tem um crédito, não tem ali uma geração de caixa suficiente. Então, é um grande desafio a alavancagem de uma rede. Então, você que é revendedor, que está passando por esse momento de expansão, né, saiu da sobrevivência, crescimento, expansão, você está, de certa forma, apto a se arriscar um pouco, sendo um pouco mais empreendedor e trabalhando na alavancagem financeira. Não significa dizer que você está construindo outras unidades e está faltando capital, que é um problema de gestão seu. Não, pelo contrário, você tem a habilidade de pensar no mercado em expansão. Só que você tem que ser aí o empreendedor financeiro, que é a bola da vez. Como eu disse, você dono de posto, dono de rede, se não é um empreendedor financeiro, onde você se torna missível estratégia e dinheiro, você tem que contratar um. E você pensar nessa expansão, aproveitando mesmo a alavancagem financeira. Então, esses são os desafios.
Vamos seguir nessa linha de expansão, que é olhar o copo meio cheio agora, né? A gente falou dos desafios aí da crise, mas também tem oportunidades. Expandir. Quando é um bom negócio? Eu tenho ouvido falar de muito revendedor que está caindo oportunidades no colo. Então, está chegando, olha, assume meu posto em troca do aluguel, e vamos seguir assim. Mas a gente tem visto também um movimento forte de algumas redes, principalmente mais, que tem uma capacidade estratégica maior, que os caras estão trocando muito. Então, está se desfazendo de determinado posto para comprar outro, fechando aquela unidade que já tinha que ser fechada. Então, a pergunta é essa, né? Expandir quando, como enxergar as oportunidades. E aí, só para finalizar, uma rápida pincelada, esse é tema para uma live inteira, mas custo de... E aí, de onde vem o capital? Capital próprio, financiamento, investidor ou bandeira? Legal. Então, vamos lá. Se eu esquecer de algum ponto aí das perguntas, você vai me falando. Foram vários. Então, vamos lá. Eu sempre digo que o momento ideal para você ter o seu próximo posto é o momento que você já constituiu uma maturidade na sua operação, ou seja, que você já modelou ela, inclusive. O que é modelar, né? É que você já trabalhou todos os processos. O que é os processos também? Eu tenho que ficar entrando em alguns detalhes, né? Para não ficar em vaga. Mas, assim, momento de você modelar. O seu posto ou os postos que você tem hoje já estão modelados no sentido de ter todos os processos padrões bem definidos, de ter um comitê montado, que é muito importante, um comitê consultivo, administrativo, bem determinado, alinhado ao planejamento estratégico, que do planejamento estratégico vai estar muito bem lá quais são os seus objetivos estratégicos para curto, médio e longo prazo, tá bom? Da onde vão ser as fontes de recursos? Então, assim, não é um papel fácil, é uma estruturação, né? Um planejamento, não deixa de ser um planejamento estratégico, não de longo prazo, mas que você consiga seguir um plano, né? Ter uma ferramenta, né? De modelo de negócio que seja replicável com segurança. Então, você vai ter lá os treinamentos ideais que você tem que capacitar, você já sabe quanto vai ser o custo da operação, porque você já tem ali um benchmark ali da sua operação, já conhece a região que você está, tá bom? E que muito mais do que isso, você tenha poder de garantir a alavancagem, tá? Que é o que eu acabei de falar. Você tem que ter recursos para colocar. Agora, o que eu vejo, o salto de você pular de 5 para 10 postos não é tão difícil, porque a experiência ali, o expertise adquirido pelo empresário, ele já aprendeu. O mais difícil é você sair do 1 para o 5, porque muitas vezes o revendedor nem tem um lastro financeiro, novamente falando, ele não tem uma garantia, e aí ele acaba pegando, por exemplo, um empréstimo que era para ser de capital de giro, para tentar comprar um posto a prazo, e por sua vez ele fala que com o próprio dinheiro da operação, ele vai pagar esse empréstimo, e na cabeça dele está tudo certo. Mas isso só está na cabeça dele, não está no papel, né? Não está no planejamento. Então aí eu quis passar para quem está pensando em avançar numa rede. Então, o momento é quando você tiver tudo estruturado, com reserva financeira bem definida, quando você entender que lucro não é salário, não é prolabore, como eu vi algumas perguntas aqui, tá legal? Lucro é lucro. Lucro é lucro, salário é salário. Para você pensar em constituir uma rede, primeiro você tem que aprender que deve existir um reinvestimento do lucro gerado na operação. Quando você conseguir atingir essa maturidade de, por exemplo, olha, eu reinvisto 50% dos meus lucros, tá legal? Na operação, no capital de giro, ou por sua vez, numa reserva financeira, para futuros investimentos. Alinhado a um capital que eu tenho um recurso, aí sim, eu vou fazer um estudo de viabilidade, entender muito bem a região que eu vou entrar, vou levar toda a modelagem que eu construí ali para poder multiplicar nos próximos postos, né? Replicar, aí sim você tem um modelo consistente, mas com planejamento estratégico, né? Sabendo onde você vai chegar com os objetivos estratégicos, com os resultados chaves que você precisa ter e assim você criar as suas metas e também uma estrutura de equipe que vai te dar esse suporte, né? Sozinho você não vai. E não pode ter pressa, tá? Não pode ter muita pressa, não.
Que mais eu não respondi? Faltou Teve alguma uma coisa? questão, essa é longa, mas eu queria que você pincelasse muito rapidamente. Muito rápido. Eu falo mesmo, hein? O dinheiro da bandeira vale a pena? O dinheiro da bandeira, vamos lá, depende muito, eu sempre gosto de falar do seu posicionamento, né? Eu sempre digo assim, quando você bandeira o seu posto, faz o embandeiramento, aí ele se torna bandeirado. Quando você bandeira, pensando na proposta de valor da distribuidora, que você quer repassar isso para os seus clientes, porque você acha que é importante, por exemplo, eu sempre quis ter um posto e um posto bandeirado. Então, isso, quando você pensa nessa visão e você utiliza a bandeira como proposta de valor e, por sua vez, você tem um apoio, um suporte ali de bonificação, por exemplo, antecipada, que vai te favorecer nessa jornada, tudo bem, novamente alinhado a um plano estratégico, tá bom? Então, aí é o momento de você poder buscar a bandeira. O que eu vejo dos vendedores, muitas vezes, é que ele acaba vendo o dinheiro da distribuidora, tá, um elemento para poder bancar a operação dele para aquilo que ele acha que tem que ser feito, sem ter um estudo, sem ter um propósito, sem ter um planejamento, né? Então, eu separo dessas duas maneiras. Você saber entender, primeiramente, se vai bandeirar e usar, de certa forma, o financiamento de uma companhia para poder... É uma área de prioridade dela, né? O que é uma área de prioridade? Ela quer investir numa determinada região que ela ainda não alcançou, né? Pode ter a questão de uma capilaridade, algo assim. Então, você já é um revendedor, já tem uma rede, já tem alguns postos, muito bem recomendado. Então, te oferece para você poder construir, fazer um contrato, né, antecipado com você. Lógico, é uma oportunidade de negócio, acabei de dizer, é uma alavancagem, tá bom? Mas tudo isso com o propósito de utilizar esse valor do fundo, né, do funding ali proporcionado pela distribuidora em pró do crescimento, de incremento de receitas, não para uso próprio, por exemplo. Entendeu? Muito bom. O Davon perguntou, no caso de posto menor aí, né, que o dono está na operação no dia a dia, qual que é o cálculo ideal de Prolabore? O cálculo ideal de Prolabore na prática é o seguinte, cada posto tem a sua realidade, cada posto tem sua capacidade de caixa. Eu posso ter um posto que me gera um EBITDA, ou vou falar assim, um lucro operacional, que é a geração de caixa, né, tudo mais, por exemplo, de R$10 mil, como outro que possa gerar aí R$50 mil. Então, eu nunca falo para estipular um percentual. Eu só digo o seguinte, se você tivesse... Quanto que vale o seu tempo? Se você tivesse que trabalhar fora do posto, tá? Se você fosse empregado de uma outra empresa no corporativo, fizesse algo que você... Quanto você receberia? Pô, usa isso como um balizador. Acabei de falar que lucro não é salário, lucro não é Prolabore. Não é porque eu tenho 50 mil de lucro que eu vou ter uma retirada de 50 mil reais. Imagina no mês que vem, entra numa guerra de preço e eu tenho lá 20 mil reais de prejuízo. Estou sem salário? E aí? Se for levar por essa lógica. E vou falar para você o que acontece, tá? Sabe o que acontece nessa situação? O cara vai lá e ainda retira o que ele precisa retirar. E é por isso que a má gestão leva para o fechamento, porque falta capital. Então, assim, estipule um salário para você que esteja dentro da realidade da sua geração de caixa ali, tá bom? Sem comprometer o caixa também. Ou seja, não é porque você definiu que vai tirar 15 mil que você vai chegar numa data e vai tirar os 15 mil de uma vez. Você tem que respeitar a capacidade de caixa do seu posto. De repente, veja quais são os períodos. Dia 10, dia 5 ao dia 10, a partir do dia 20 até o dia 25, existe uma falsa expectativa de sobra de dinheiro no caixa do posto. Por quê? É época que os clientes têm lá, os assalariados recebem. Então, gera muito dinheiro no caixa da empresa. Você pode perceber, você é vendedor, que nessas épocas você tem um saldo de caixa razoável. Então, você acha que está sobrando e começa a fazer ali a distribuição de dinheiro sem poder avaliar quais são as consequências. Só que aí, passado o dia 10 até o dia 15, ou passado do dia 25 até o dia 30, são os momentos que mais exigem, tá? Você
comprar a prazo. Por quê? Os seus clientes vêm muito pagando em cartão. Cartão, você não vai pagar a conta. Você tem que esperar a entrada do dinheiro, seja D+2, D+30, como era antes, em período normal. E também tem os seus clientes a prazo, que vão chegar ali e vão querer abastecer. Então, ali, você vai ter uma necessidade. Então, respeita o fluxo de caixa para suas retiradas e tem que colocar na cabeça o seguinte: salário não é lucro, tá bom? Lembra que eu falei para você, uma dica importante que eu deixo, lembra que eu falei para você de reinvestir parte dos lucros? Defina um salário, legal? Defina um salário, cria uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Porque no próximo mês, se acontecer essa situação de ter uma guerra de preços ou alguma coisa que prejudicar o seu posto e você ter o prejuízo, você não vai ficar sem salário, você não vai prejudicar o seu salário como administrador do negócio, você vai poder fazer a sua retirada, entendeu? Então, você fez uma reserva exatamente para emergência. Então, defina salário. E quanto ao percentual, eu não vejo essa questão do percentual. Vai muito do seu propósito. Você quer crescer sua rede? Quanto que você precisa economizar por mês? Em quanto tempo? Qual que é o meu desafio de conviver? Como que eu controlo melhor as minhas finanças pessoais? Aí sim, eu vou e trabalho nesse propósito. Muito bom. A gente já está entrando na parte final aqui da live. Caramba, que rápido, hein? Deixa eu falar que eu falo pra caramba. Mas a gente falou muito aqui de combustível. O mercado de combustível, de postos, né, de combustível e de gasolina mudou. Tem muito revendedor. Sabe quando você muda, mas não quer mudar? Então, tem muito revendedor que ainda está vivendo na nova realidade, mas torcendo para voltar a épocas gloriosas antigas, né? E isso provavelmente não volta mais. E aí a gente vê, né, estimulado pelas distribuidoras, principalmente, os postos diversificando a atuação em busca de margem, se tornando aí postos de serviços com conveniência, troca de óleo, espaço para lavagem e outros serviços, né? Como muda muito olhar para o posto como esse complexo de serviços e o que impacta, e quais são os impactos positivos e negativos de você ter essa diversificação? Legal. Então, vamos lá. Eu começo falando o seguinte, o que te trouxe para aquele revendedor tradicional, tá? Eu até tenho alguns conteúdos que eu falo isso. O que te trouxe até aqui não vai garantir que você avance para o próximo nível, que você chegue no próximo mercado. Então, você tem que estar aberto, né, a ter aí uma abertura mais de uma experiência diferenciada, né? Nós estamos entrando aí numa fase da gestão 4.0 que muitos vendedores ainda não sabem, mas já estão inclusos, que é aí considerada como se fosse a quarta revolução industrial, mas na aceleração digital. E o que é essa aceleração digital? É isso, por exemplo, que nós estamos falando aqui. Nós estamos poupando tempo, tanto meu, seu, da sua empresa, da minha empresa, dos nossos, quem estão nos assistindo aqui. Por quê? É a velocidade da informação, é a facilidade, é a experiência. E é muito voltado à experiência do cliente. Hoje a gente precisa muito abrir um pouco a mentalidade aí para inovações, propriamente dito, para poder melhorar a produtividade dos nossos colaboradores, mas também para entregar informação rápida para o nosso cliente. Não é isso? Então, nossos clientes hoje a gente está a um braço, né, de comunicar com os nossos clientes. Você tem que ir lá e abrir as suas redes sociais, colocar o diferencial do seu posto, falar o que você tem a oferecer, né? Então, hoje, não pode pensar apenas como um posto revendedor de combustível. Hoje você tem que ter uma central de soluções. Hoje, quanto mais tempo o cliente estiver no seu posto, maior vai ser o seu ticket médio por atendimento. Não é aquele negócio de ticket médio de atendimento só porque abasteceu e foi embora, não. A visão hoje é você entregar uma central de soluções para ele, é atender todas as necessidades possíveis naquele momento. Loja de conveniência, tá legal? Outros itens que são geradores de tráfego para o posto, que gere aquele ponto de tráfego, né? Que é fazer com que mais clientes entrem no seu posto, às vezes, no primeiro momento, não para abastecer, mas vai numa loja que você tem sublocada ali, vai num centro automotivo, uma loja de som, uma padaria, né? Tem ali uma borracharia. Então, a princípio, ele pisou no seu posto. Como eu digo, primeira oportunidade que você tem de aumentar o seu ticket médio
é gerar um ponto de tráfego, é fazer com que o cliente entre pela primeira vez no seu posto. Porque aí a sua proposta de valor, seu padrão de atendimento é o que vai fazer o trabalho, né? Mas a visão, respondendo objetivamente aqui para você hoje, é uma central de serviços, uma central de soluções, é onde o seu cliente possa chegar, encostar o carro, abastecer, ir na padaria, ir na loja, lavar o carro, fazer tudo o que for possível para ele não precisar ficar se deslocando. Ele quer hoje facilidade. O cliente quer facilidade, benefícios, vantagens e assim por diante. Como você falou, daria para a gente falar aí tem um bom tempo. Né? A gente tem uma questão que eu acho que é importante, a gente não vai abordar hoje, mas é a questão do valor do cliente, né? E a gente tem visto aí os programas de fidelidade de distribuidor, o que todo mundo quer ter é entender os hábitos de consumo, é conseguir se comunicar com o cliente, e eu acho que é uma dica importante que eu tenho certeza, eu já vi conteúdo seus a esse respeito, pena que a gente não vai conseguir abordar. Outra coisa que eu acho relevante mencionar, e aí depois você pode me dizer se concorda ou não, é também fugir de clichês. Eu vejo muito posto que pensa o seguinte: vou abrir uma loja de conveniência. Aí, às vezes, ele não coloca uma franquia, mas ele monta uma loja de conveniência que tem exatamente o que tem numa franquia. Sendo que em determinada região, ele deveria estar vendendo fralda. Fralda na loja de conveniência? Sim, essa região vende fralda. Em outra região, ele vende item de cesta básica. Em outra região, material de construção. Sair desses chavões, né? Eu tenho que ter uma troca de óleo. Tem posto que não tem que ter troca de óleo. Eu tenho que ter uma lavagem, tem posto que não tem que ter lavagem, eu tenho que ter uma conveniência, uma padaria. Então, é importante conhecer o público e a região a qual você se propõe a servir, né? E aí, o que eu queria resgatar contigo, aí você pode até dizer se você concorda ou não, mas resgatar a vantagem de você ter esses negócios é que você consegue, em muitos desses negócios, ter uma margem mais saudável, então isso impacta no fluxo de caixa e na lucratividade. E em outros negócios você também consegue fazer composições, né? Você perde aqui e ganha ali. Faz sentido isso? Faz sentido sim. Faz sentido, mas com algumas considerações no seguinte ponto. Cada posto tem um posicionamento, cada região é uma região. Você tem que entender a sua área de influência para ver o que aquela área de influência, né, o raio ali que você está carente, o que está precisando, o que você poderia fazer um estudo de mercado, um geomarketing, algo desse tipo. O que seu concorrente não entrega, que você sempre abasteceu lá com ele, ou ouviu que outros clientes abasteceram, dizendo, olha, eu não gosto de ir lá por tal motivo, por tal razão, por falta de alguma coisa. Então, você tem que trazer esse expertise para cá. O que você pode fazer entendendo o seu público? Qual é o perfil do seu público? Aí você define o posicionamento do seu posto e o que você precisa ter. Tá legal? Mas assim, o que o revendedor tem que pensar? Combustível hoje é um produto notável. O que é um produto notável? De fácil comparação. Então, eu, por exemplo, eu sei quanto custa na minha região o preço do etanol e o preço da gasolina comum, ou o preço do diesel. Tá legal? Só que, e gasolina aditivada? São todos que têm essa percepção? Talvez não. Quem abastece gasolina aditivada tem um hábito de consumo de não questionar muitas vezes o preço, porque ele quer o benefício que aquele produto tem. Então, quando ele vai pelo seu posto por ser notável aquele produto, você pode até ter a sensação, muitas vezes, de ser espremido pela concorrência, de estar ali trabalhando igual a todo mundo, sacrificando um pouco a sua margem. Mas o que você falou, ele tem que visar o que? O ticket médio por atendimento. Ele tem que compor essa margem de contribuição ou a margem de lucratividade mesmo com os serviços agregados, com oferta integrada de produtos de pista, bem treinados, com padrão de atendimento muito bem treinado. As grandes companhias forçam muito isso, são muito boas em fazer isso, para que você aumente o ticket médio ali, que você aproveite o ponto de oportunidade de venda para fazer a oferta, né? Então, é aí que você consegue agregar margem. Aí o seu negócio ele se torna muito mais saudável, encorpado, quando você apura a sua massa bruta de lucro, né? Que é o lucro bruto, quando você consolida pista, loja de conveniências, lavacar, troca de óleo, peças, acessórios e assim por diante. É aí que você vê o resultado. E é um indicador que tem que ter, tá bom? Então, o revendedor fica uma dica aí. Faça uma experiência.
pegue ali todos os atendimentos, que é o ponto de tráfego. O maior gerador de tráfego é o posto, todo comércio queria ter, né? Toda empresa. Então, vamos falar que você colocou lá 10 mil atendimentos por mês. Pense só em combustível. Ah, legal. Agora, consolide todas as outras receitas que tiveram em outros itens e apure um novo ticket médio. E começa a ter atenção ali onde você pode aumentar mais esse ticket médio. Qual que é o potencial que você tem? A loja? Então, vamos fazer um trabalho de quando o cliente vir abastecer, levar ele para a loja. E aí a notícia final é a seguinte, você falou sobre entregar valor para o cliente, né? Eu sempre falo que valor para o cliente é quando ele sai do seu posto sem pensar o quanto ele pagou. Ele só pensa assim, poxa, eu volto aqui porque o que eu paguei, eu pagaria de novo, porque fui bem atendido, porque eu tive a oportunidade de passar na padaria, porque eu fui lá e tive a oportunidade de comer um pão de queijo, porque todo mundo sai de casa, não sai com aquele pensamento de abastecer, né? É uma necessidade. Agora, quando você entra lá, vê um movimento, sente um cheiro de um pão de queijo, entra na padaria, tem aquela recepção por parte do vendedor de pista que leva, que é o maestro ali na pista para poder levar e consumir outros produtos, você vai aumentar seu ticket médio. A sacada está nisso, não está só no combustível. Quem está olhando somente combustível hoje, está deixando dinheiro na mesa, né, como o pessoal costuma dizer, está perdendo dinheiro e está passando raiva, porque ele está focando ali só no combustível. Às vezes, se você somar o que você ganha em um picolé a cada abastecimento, é o equivalente a você aumentar muitos centavos o preço, inviabilizar, às vezes, até, né, a questão do preço, por conta de um picolé que você pode adicionar a cada venda, ou qualquer outra coisa, né? Posso só fazer uma consideração rápida? Rapidinho? Claro. Em relação, você falou de loja de conveniências, porque você falou que alguém perguntou alguma coisa. Mais ou menos 70% das compras que são realizadas pelos seus clientes na loja são por impulso, né? Quem mexe muito com loja de conveniência sabe disso. Por quê? Porque ali a pessoa não entra para consumir tudo que ela consumiu. A expectativa dela é de comprar um item e ela saiu comprando 5, 6. Por quê? O que faz isso gerar a decisão dela? Por exemplo, o layout da loja, o trabalho de merchandising, é ali o que ela sente do atendimento, da alegria de quem está atendendo, dos produtos bons que você tem na loja. E aí, você fazendo, né, o cross-merchandising, o merchandising da coisa, você acaba, de certa forma, aumentando o ticket médio da sua loja. Então, está aí o segredo. O segredo é aumente o metro quadrado, tá? A monetização por metro quadrado do seu posto, da sua loja, por checkout e assim por diante. A gente começou falando de cada centavo conta e a gente termina falando de cada metro quadrado conta. Aí, tá vendo? Na verdade? Vamos fazer uma adaptação. Vamos ver quanto mais centavos você tiver por metro quadrado de ganho, vai ser melhor aí. Uma boa adaptação. É isso aí. Antes de finalizar, vamos só responder uma pergunta aqui que ficou para trás. O Cassiano, ele perguntou como que você vê o mercado interno a médio prazo no quesito combustível formulado, que é parte da realidade. Só uma pincelada aí, depois você vai deixar os seus contatos para o pessoal entrar na rede social e aí, de repente, eu convido o Cassiano e todo mundo para entrar no seu Instagram lá e você responde com mais calma. Mas qual é o papel do formulado? Com certeza. Olha só, a questão do formulado, né? Tecnicamente, eu não teria nem condições de explorar aqui se é bom, se é melhor, se não é, né? O formulado, sim, ele atende todos os requisitos das exigências de qualidade do combustível, né? E, por sua vez, ele tem, sim, um preço mais acessível do que a gasolina, por exemplo, bombeada, de bombeio. Tá? Não sei se é essa pergunta que ele está dizendo. Então, a formulada ela vem para poder, de certa forma, diminuir, né, o valor agregado do negócio. Então, mas perde um pouco naquela questão, eu não sei se é mito, se é verdade, né? Aí são questões, perde muito na questão que dizem de rendimento, qualidade. Como eu disse, o meu foco aqui não é falar tecnicamente, tá? O que eu ouço no mercado. Agora, com relação ao futuro, eu também não sei dizer, porque nós temos um segmento muito instável. Não que eu esteja sendo evasivo, tá? É que realmente é um ponto de interrogação. Eu vejo em muitos locais a questão de concorrência, por exemplo, uma capital que eu tenho cliente, em que muitos revendedores, ele é bandeirado, e a gasolina dele, por exemplo, não é de bombeio,
e ele concorre com outros que têm o formulário, que fica num ponto até mais em conta. Ao lado da cidade, tem uma distribuidora de formulário, né? Então, assim, existe muito essa questão do que se atende à necessidade, tá ótimo, tá? Tá tudo bem, tá dentro da especificação, tá? É mais competitivo, mas eu não sei até que ponto, vamos falar assim, existe um cruzamento ali, um ponto onde um vai ter mais vantagem do que o outro. Acho que é de caso a caso mesmo, e cada um vai ter que fazer o teste, cada mercado vai ter que fazer um teste para poder, de certa forma, atender melhor seu cliente. Tem cliente que percebe que é formulada e não abastece. Tem outros que colocam e falam, pô, gastei muito menos, ou o preço está muito mais competitivo. Vai da sensibilidade. É a estratégia de cada posto. Bom, Exatamente. Carlos Bispo, excelente. Estou recebendo elogios aqui que não acabam mais no WhatsApp. Pô, que legal. E eu imagino que muita gente está interessado em manter o contato. Eu sei que você, sobre esses assuntos que você falou aqui, né, você atua aí fortemente, pega na mão do dono do posto, do gerente do posto e ajuda a fazer essa transformação financeira dos postos. Então, quem quiser te acionar, te encontra onde? Olha, em todas as redes sociais, todas, né? Vamos lá. No YouTube, canal Seu Posto de Gasolina. No Instagram, o perfil Seu Posto de Gasolina. No blog, seupostodegasolina.com.br. Ali são os principais pontos de contatos, de conteúdos, que eu consigo entregar conteúdo, faço algumas divulgações, apresento ali algumas soluções. Inclusive, se você me permite, nós estamos aqui, eu estou desenvolvendo algo que a pandemia acelerou muito, mas que eu já fazia antes, mas que eu resolvi abrir mais oportunidade. É um programa de imersão, maestria financeira, justamente para trabalhar pontos estratégicos que nós abordamos aqui. Quem quiser maiores informações, lá no Instagram também, estou sempre divulgando e me coloco à disposição sempre. Lá no Instagram também, quem entrar no meu perfil, tem lá o WhatsApp para contato, para tirar dúvidas, o que precisar, me coloco à disposição aí da revenda, loja de conveniência, revendedores, gerentes e assim por diante. Quem precisar, esse é o propósito, né, de ajudar, como eu disse, os revendedores aí ter lucratividade mesmo que precisa e com isso ter uma vida mais tranquila. É isso aí. Tenho muito mais a falar, não. Só agradecer. Excelente. Foi uma aula de MBA. Teve gente que falou aqui que foi uma aula de MBA. Fico muito agradecido de recebê-lo na nossa casa. Esse bate-papo gerou uma série de oportunidades aí para a gente fazer outros e espero que a gente tenha a oportunidade aí de nos encontrar. Desejo sucesso e agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado, um grande abraço. E um grande abraço a todos que ficaram com a gente aqui nessa 1 hora de bate-papo. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço.